paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês o que é o ancião Luiz Carlos Euclides de Viçosa. Aquele ancião de Viçosa que a congregação levou para Belo Horizonte. A gente não sabe se o Luiz Carlos bancou a própria ida, se sustentou lá, ou se a congregação está bancando isso, né? Aquele mesmo que foi de Viçosa para a Central de Belo Horizonte e fez ali um teste de experiência e agora veio para São Paulo, está morando no Ipiranga e agora faz comum no Brás, para estar ali perto da cúpula do Brás. Bom, esse vídeo aqui é para mostrar para você que o Luiz Carlos de Viçosa não fala, não, mas o irmão tem conhecimento. Não tem. Ele tem um conhecimento bíblico, só que é o seguinte, ele usa esse conhecimento bíblico para o benefício da CCB. Esse é o pior de todos, é o mais perigoso, é aquele que vai dar mais trabalho, entendeu? Porque ele vai camuflar, ele vai usar o nome de Jesus, ele vai usar uma pregação que parece uma pregação bíblica, onde você está colocando as pessoas no caminho de Jesus e, na verdade, essas pessoas estão sendo enganadas, elas vão estar caminhando para o mesmo caminho, só que agora com uma camuflagem bíblica. E eu vou provar isso para vocês, aqui. Eu vou provar para vocês, ok? Eu tenho um áudio dele aqui, de uma pregação na Central de Belo Horizonte, ok? O áudio não tá muito bom, mas dá para ouvir, tá? Depois eu vou pegar um trecho, um pedaço de uma pregação dele, que eu já fiz um vídeo, então eu vou pegar um pedaço dessa minha análise desse vídeo que eu já fiz e vou colocar aqui para vocês verem. É um culto dentro da congregação do Brás, aqueles cultos online que eles fazem, né? E você vai ver, na pregação que ele está fazendo em BH, uma pregação exclusivista, ele fala um absurdo para... Ele fala do nome de Jesus, ele fala do Evangelho de Jesus, ele fala do Espírito Santo, mas o fim, o núcleo, o foco, ou seja, a grande jogada dele, ele fala que você precisa se batizar aqui na congregação. Olha só o absurdo. Uma pregação totalmente exclusiva, ou seja, não adianta de nada. Esses camaradas vão usar o Evangelho de Jesus para continuar alimentando a Santa CCB. Esse é um problema. E depois, na outra pregação que eu vou colocar aqui, você vai ver nitidamente, né, exposta, né, ele com a pregação da teologia da prosperidade. Ok? Usando pregações que, na verdade, uma profecia que foi feita para Jesus Cristo, eles distorcem isso para poder ficar oferecendo para as pessoas uma falsa esperança de segurança. E eu vou mostrar isso para vocês. Então agora vamos colocar aqui o áudio dele, de um culto de Belo Horizonte. Vou colocar aqui o áudio de um culto de Belo Horizonte, onde vocês vão ouvir nitidamente. Ele usa o Evangelho de Jesus, mas ele fala que você precisa se batizar aqui. Aqui significa congregação. Ele não fala simplesmente você precisa se batizar, porque isso seria genérico, né? E aí poderia ser em qualquer lugar, mas isso eles não podem deixar essa brecha, eles não podem deixar essa porta aberta. Então ele fecha a porta quando diz você precisa se batizar aqui. Você entendeu, meu querido? Ou seja, a salvação está aqui, não basta você ouvir o Evangelho, você tem que batizar aqui. Aí ele vem depois com um absurdo dizendo que todos que se batizam, na hora que se batiza, recebem o dom do Espírito Santo, que é outra coisa que a gente vai refutar nesse vídeo. Eu vou provar para vocês, com duas passagens bíblicas, que essa afirmação que eu já ouvi há muitos anos atrás na Congregação Cristã no Brasil, que quando você entra na água, você já sai com o Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Os jovens terão sonhos, os velhos sonharão sonhos. O derramamento do Espírito anunciado, profetizado. E se você crê em Jesus Cristo e batizar aqui, você receberá o Espírito Santo por promessa da palavra. E se você crê em Jesus Cristo e batizar aqui, você receberá o Espírito Santo por promessa da palavra. E se você crê em Jesus Cristo e batizar aqui,
você receberá o Espírito Santo por promessa da palavra. Se batizar aqui, se batizar aqui, se batizar aqui. Vamos parar aqui. E se você crer em Jesus Cristo, você viu que ele está usando Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo e se batizar aqui, você receberá o dom do Espírito Santo. Ou seja, ele está querendo dizer, em primeiro lugar, você precisa se batizar aqui, não pode ser em outro lugar. Aqui. E depois ele dá uma de que eles são detentores do Espírito Santo. Se você se batizar aqui você vai receber a promessa do Espírito Santo. Como se o ancião, né, a pessoa que fica esperando o outro sair lá d'água, ele estivesse lá em cima com um pote para dar o Espírito Santo, que só tem na CCB. Um absurdo. Gente, esse daqui é perigoso. O leigo, vocês aí, a maioria não tem conhecimento bíblico aprofundado, ainda não entendeu o que é a obra redentora de Jesus, né? Ainda sofre com alguma porção, nem que seja, não muita, sabe? Alguma porção do exclusivismo, você será engabelado pelo discurso deste homem. Não à toa que o Braz falou, vou bancar ele, nós vamos bancar, mas nós vamos trazer ele para cá, traz ele para cá, e vamos, né, ele tem um discurso mais requintado, ele não vai falar tanta heresia e tanta asneira que nem a gente fala, porque esses que estão ali, irmão, ó, Salvador, Marsola, Bianco, aquele Duarte, esses aí tá facinho, tá? Isso aí você não precisa ter muito conhecimento, vocês vendo eles pregar, com um pouquinho de noção, sabendo o que é o evangelho de Jesus, você já desmascara eles. Entendeu? Você fala, esses caras aí, né, eles são totalmente exclusivistas, eles são sectários. Já dá pra ver. Agora esse, Luiz Carlos de Viçosa, esse vai dar mais trabalho, tá? Se ele estivesse pregando o evangelho verdadeiro, ou usando o evangelho para a graça verdadeira, a obra não teria problema algum. Eu jamais ia falar nada, eu ia até elogiar, eu ia até fazer um vídeo falando, olha, pareceu um homem, mas não tem como, eu vou explicar isso para você. Na hora que aparecer alguém pregando verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo lá dentro, ele tem que pregar que a graça é Cristo, que a obra de Deus é Jesus, né? E que basta crer. Então, quando ele fizer isso, ele vai ser retirado do ministério, porque isso vai abrir a porteira pro gado. É simples. Então, por isso que os anciãos não vão colocar ninguém que prega o verdadeiro evangelho. Não vão, porque o verdadeiro evangelho, o que ele faz? Ele abre a porta. E é isso que está acontecendo. As pessoas que vêm aqui e ouvem a gente falar, eu pregando aqui e mostrando na Bíblia o que é a graça, o que é a obra de Deus, as pessoas acabam indo embora, porque a verdadeira obra de Deus, o evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela abre os olhos e ela joga ao chão todos os aguilhões, ela joga ao chão todas as correntes e as amarras, você se sente livre. Então, por isso que eu falo, gente, não vai ter nenhum pregador na congregação pregando o evangelho puro. Pode até ter, mas alguém de muito baixa expressão que ainda não foi percebido. Agora, para alguém estar em liderança da congregação a ponto de ser influenciador dos outros, não vão. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus é um concorrente da congregação. A congregação olha Jesus como um concorrente. Ela olha assim, ó, se o povo crê em Cristo, eles vão embora daqui. Vocês estão entendendo? Então, quando vem esse camarada pregando o evangelho de Jesus, mas o evangelho camuflado, ou seja, o grau de camuflagem nele está muito maior do que nos outros. O leigo, ou seja, o que eles estão querendo lá fazer? Aqueles que estão começando a acordar, o Luiz Carlos vai vir agora com esse discurso, como é que eu posso dizer? Com esse discurso adulterado, um evangelho adulterado, ele vai vir agora e vai vir, ou seja, colocando dose dobrada, né, da heresia da CB, fazendo com que essas pessoas voltem a dormir. Volta, calma, não é assim de estar pensando, volta. Aí o povo volta a entrar naquele sono pesado de novo.
É isso que ele vai fazer. Eu vou voltar aqui de novo para vocês ouvirem ele falando, ele usa trechos bíblicos, ele conhece a Bíblia. Isso que é o pior. Eu não entendo como uma pessoa que conhece a Bíblia, porque Deus não quer converter, só pode. Conhece a Bíblia, mas usa a verdade da Bíblia para fazer proselitismo para uma denominação, uma igreja. Luiz Carlos, o seu juízo vai ser muito maior do que os dos outros. Eu tenho absoluta certeza que você vai, naquele dia, você vai se arrepender demais. Porque se esses camaradas que pegam tanta bobagem aqui, se algum deles talvez tivesse o conhecimento que você tem, eles teriam se arrependido. Eles teriam se arrependido e voltado atrás. E você endureceu. Aliás, você fez questão de usar o que você tem para aumentar o peso e a corrente no pé dos coitados da CCB. Vamos ouvir aqui e você vai ouvir ele falar claramente, abertamente, aquele que se batizar aqui, né, receberá o dom do Espírito Santo. Aí eu vou falar do dom do Espírito Santo. Fica vendo, segue aí. Jesus se batizar aqui, você receberá o... Vou voltar. Não, volta aqui, ó. Anunciado, profetizado. E se você crê em Jesus Cristo se batizar aqui, você receberá o Espírito Santo por promessa da palavra. E você batizar aqui, você receberá o Espírito Santo com promessa da palavra. Erro, Luiz Carlos. Você tem erros teológicos graves. E eu vou mostrar. Isso fica de recado para o Braz, para você saber que esse ancião, né, ele não está acima da crítica. Graças a Deus que o Senhor nos abençoou abrindo a mente. E eu vou provar o erro grotesco. Ele diz que você recebe o Espírito Santo depois que batiza. Isso aí ficou claro. Se você batizar aqui, você receberá o dom do Espírito Santo. Foi o que ele falou. Obviamente a gente entende. Pô, primeiro eu preciso batizar, depois eu recebo o Espírito Santo. Né? Já falei da parte do exclusivismo, que é você só recebe o Espírito Santo se batizar aqui na congregação. Essa parte já ficou para trás e eu já mostrei para vocês o exclusivismo da CCB. Agora eu vou mostrar o erro teológico desse cidadão. Ele diz, segundo a regra dele, você primeiro batiza, depois você recebe o Espírito Santo. Como se Deus só agisse, como se Deus apenas, ele só batizasse depois, aliás, só batizasse com o Espírito Santo depois que a pessoa batiza na água. Como se Deus estivesse aguardando o trabalho dos homens para depois ele fazer o trabalho dele. Olha o absurdo. E eu vou provar que você está enganado. E na sua enganação, você está enganando os CCBanos. Ok? Não existe um tempo determinado para batizar com o Espírito Santo. E quem faz isso é Deus e Jesus Cristo. Você não pode dizer, né, o que precisa ser feito para depois ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ler aqui, e eu vou colocar na tela aqui para vocês, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou mostrar duas passagens bíblicas, e quando eu comparar as duas passagens bíblicas, eu vou provar para vocês que não existe um momento ou uma regra, né, para receber o Espírito Santo de Deus, ok? Segue na tela aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 14, para vocês entenderem. Depois, se você quiser, você lê o capítulo todo, tá? Atos, capítulo 8. Felipe, ele passou por Samaria, evangelizando, pregando e batizando. E olha só o que diz, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 16. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16, hein? Entre parênteses, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O que está querendo dizer nessa parte? Que Felipe passou por Samaria, evangelizando, pregando, as pessoas creram e elas foram batizadas nas águas.
E aí a notícia chegou em Jerusalém, que deve ter levado dias para chegar lá, porque não tinha WhatsApp naquela época, não tinha celular, não tinha telefone. Demorou para chegar. Mas chegando lá, o que aconteceu? Os apóstolos ouviram e foram para lá. E chegando lá, tiveram que orar com imposição de mãos para que recebessem o Espírito Santo. Primeiro detalhe, eles receberam o Espírito Santo muito depois de ter sido batizado nas águas. É o primeiro ponto, e eu vou mostrar a outra passagem bíblica, só 2 capítulos na frente, Atos capítulo 10, que vai provar para você que não existe um tempo determinado para receber o Espírito Santo, tá? Ou seja, que contradiz o que esse ancião, que é considerado conhecedor da palavra de Deus, que na verdade não conhece nada, porque se conhecesse ele não estaria pregando e evangelizando uma denominação, ele tão somente falaria de Jesus Cristo, tá? Está totalmente equivocado. Então eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Então nessa parte de Atos capítulo 8, ficou provado aqui para vocês que para as pessoas receber o Espírito Santo não só demorou para receber, como teve que haver uma oração com imposição de mãos, que é onde os apóstolos pediram para Deus encher aquele povo do Espírito Santo. 2 capítulos depois. Então não receberam na água do batismo. Não receberam quando saíram da água, ou nem 1 minuto depois, ou nem 1 hora depois, ou nem 1 dia depois, nem 2 dias depois, muitos dias depois. Ok? Então agora nós vamos para Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, são vários versos bíblicos e você pode ler depois, mas a gente vai ler a partir do versículo 44, que está o assunto que a gente precisa aqui, ok? Então, você leia lá depois, tá? É Atos do capítulo 10, vamos ler do versículo 44 até o 48. E está dizendo exatamente assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro faz uma indagação para os judeus que estavam com ele. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O que a gente entende com isso? Presta atenção agora. Pedro está pregando a palavra, não era nem dia de batismo, Pedro nem imaginava que ia fazer batismo ali, né? Ele foi apenas obedecer à voz de Deus para que falasse, para que fosse lá e ouvisse o que Cornélio tinha para falar. Só isso, era para ouvir. E Pedro ficou espantado. Quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo encheu aquelas pessoas. E Pedro, preocupado com a represália dos judeus que estavam com ele, porque até esse momento a palavra não tinha sido manifesta a gentil, seria um escândalo. Mas visto que Deus encheu aquele povo com a promessa do Espírito Santo, Pedro olhou para os judeus que estavam com ele e indagou: e aí? Vamos nós recusar de batizá-los, visto que assim como nós, eles também receberam o Espírito Santo? Ou seja, se Deus, que é Deus, batizou eles, quem somos nós para não batizá-los? E aí os judeus ficaram maravilhados, não tiveram nada o que falar contra Pedro, aí Pedro batizou. Então, detalhe, essas pessoas receberam o Espírito Santo antes mesmo de se batizar na água. E aí agora nós ajuntamos as 2 passagens bíblicas, qual que é a conclusão que eu tenho? Não existe um momento para batizar com o Espírito Santo. Isso é uma responsabilidade de Deus. A nossa responsabilidade de quem evangeliza e prega é apenas batizar. Creio, batizo na água. Se vai receber Espírito Santo ou não, isso é entre a pessoa e Deus. E ninguém pode afirmar que depois que você batiza na água, você recebe o Espírito Santo. Porque pode ser, muito claro, que a pessoa, depois que sai da água, ela acredita que está com o Espírito Santo.
e não vê modificação nenhuma na sua vida. Aliás, ela nem procura o Espírito Santo, ela não busca o Espírito Santo, porque ela acredita no discurso mentiroso, que nem do Euclides, do senhor Luiz Carlos. Mentiroso por quê? Porque não é isso que está na Bíblia, você está enganando as pessoas. Você está deturpando a verdade. Isso é mentira. Então o que a gente tem aqui? Primeiro exemplo, Atos capítulo 8, receber o Espírito Santo depois de ter sido batizados na água. Atos capítulo 10, qual que é o exemplo de Atos capítulo 10? Receber o Espírito Santo bem antes de batizar nas águas. E para concluir essa parte do batismo, quando você vai ler lá Efésios capítulo 4, há um só batismo, lá não está falando de esse único batismo, não é o batismo da água. Ali está se referindo ao batismo do Espírito Santo, que só Cristo batiza. Por isso que ele é único. Você pode estar aonde for, o lugar que for, dentro da igreja que for, fora da igreja, numa ilha. Se você crer e Jesus te batizar com o Espírito Santo, está batizado e ponto final. Único batismo. Então é lamentável você ver um ancião desse, não sabe de uma coisa básica dessa. Mas o que ele está fazendo? Às vezes ele até sabe. Presta atenção para vocês verem como isso é perigoso. Esse homem é o mais perigoso de todos eles. Eu vou explicar para vocês. O que ele está fazendo? Ele está usando o Espírito Santo, que qualquer cristão quer, como uma isca para chamar para dentro da água. Você quer o Espírito Santo? Quero, então batiza aqui. Vai, batiza e eu te dou o Espírito Santo. A pessoa está do outro lado do rio e ele fala, você quer o que eu tenho aqui na mão? A pessoa está com fome. Vamos pegar um exemplo. Muita fome. Aí eu pego um lanche e falo, você quer? Passa pelo rio e eu te dou. Aí você passa pelo rio e vai lá, os jacaré te come. É isso que eles estão querendo fazer. Então o camarada usa uma promessa que Jesus fez para fazer com que você entre na água da congregação cristã no Brasil e fique preso lá dentro. Deu para você perceber o tamanho do traquejo, o tamanho da manipulação que esse homem veio fazer? Essa é a última das jogadas da congregação cristã no Brasil. Mas vai cair essas enganação pelo poder da palavra de Deus. Porque o que eu estou dizendo aqui está dentro da palavra de Deus. Não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus. E esse vídeo vai abrir os olhos de muita gente da congregação. Vão ficar atento quanto a essa movimentação que estão fazendo. Ok? É lamentável o discurso desse homem. É lamentável, eu vi isso. E eu falei, rapaz, isso aí é para pegar. É para pegar, é uma baita de uma arapuca. O discurso desse homem é tão somente uma arapuca para pegar as pessoas. E é aquela arapuca que quase ninguém vai ver. Por isso que deixa a gente indignado. Fala, meu Deus do céu. Ao invés deles parar para pensar e se esforçar para corrigir, não. Eles estão pensando em como vão fazer agora para continuar ludibriando vocês. Olha, isso é terrível e perigoso. Eu duvido. Você quer ver a prova? Será que o Josafá está falando a verdade? Prova que eu estou falando mentira. Eu estou mostrando na Bíblia. É só vir com argumento. Você tem a chance de confrontar o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo está segundo a Bíblia ou o que ele disse está segundo a Bíblia? Seja sincero com você mesmo, não comigo. Eu não vou ouvir a sua resposta. Eu não vou conseguir te ouvir. Mas você pode ser sincero com você mesmo, assim, puxa vida, não gosto muito desse Josafá, não, mas eu não preciso confessar para ele que eu entendi o que ele disse. Abra os teus olhos, rapaz, vocês estão sendo enganados. Vamos ouvir o restante do áudio dele. Vamos aí, vamos ver, pessoal. Você vai ser ungido com o Espírito do Deus vivo, que vai purificar o seu ser. Essa é a proposta de Jesus Cristo. E ele fala uma coisa pesada. Esse que vem depois de mim, tem na sua mão a pá. Você viu aí?
É isso. Vou te dar o Espírito Santo, como se ele tivesse, como se os anciãos tivessem, como se ele tivesse toda a garantia, como se tivesse vários embasamentos bíblicos que só entra na água da congregação, você já vai sair com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior riqueza que Deus pode dar para o homem. O Espírito Santo é tudo, ele é o poder que vai estar dentro de nós, que vai nos ressuscitar para a glória de Deus. Sem o Espírito Santo não tem ressurreição. Quando eu falo qualquer coisa afirmando, meu amigo, já falei isso para vocês, pode ter certeza que eu provo na Bíblia. Isso está no texto, eu provo. Então, não é assim, entra, batiza aqui e você vai receber o dom do Espírito Santo. Ele diz, se você crer e batizar aqui, você tem que vir, você só vai a Deus pela minha associação religiosa. Você só vai a Deus pelo nosso CNPJ. Por outro não. Aqui, aí ele começa a falar as vantagens. Aqui você recebe o dom do Espírito Santo. Será? Será? Cornélio não estava em igreja nenhuma. Inclusive ele era rejeitado pelos judeus porque ele era gentil. Pedro nem quis ir lá, porque aquele homem era um gentil. Pedro, ele foi pronto para dar o recado de Deus, dar as costas e ir embora. Essa era a intenção de Pedro. Mas Deus deixou a intenção de Pedro confusa quando ele viu Deus batizar aqueles homens com o Espírito Santo. Jesus, na verdade, batiza aqueles homens com o Espírito Santo. Pedro fica admirado, fala, meu Deus, o meu mestre, o meu Jesus batizou estes homens. Porque Pedro lembra que Jesus falou, eu, Pedro, vou dar o meu Espírito Santo e o meu Espírito estará convosco até o fim. Então Pedro falou, é Jesus quem está batizando, ele prometeu, como é que nós vamos recusar as águas? Porque provavelmente, né, Cornélio falou, eu creio e quero ser batizado. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou rejeitar o batismo? Esses homens estão igual a nós. Estão igualzinho, receberam o Espírito Santo, nós não somos nem superior a eles, mais nada. Você está entendendo, meu irmão? É lamentável, mas tudo isso que eu estou dizendo está aqui na sua cara, e eu estou mostrando pela Bíblia, as Sagradas Escrituras. O meu argumento, ele está totalmente pautado, estruturado nas Escrituras Sagradas. Está dentro, eu estou provando para vocês, o discurso desse homem é perigoso. A partir de agora, abra os seus olhos. Você quer perceber, meu querido? Você vai ter que entender a partir de agora o que é obra e o que é a graça de Deus. Você vai ter que entender que Jesus Cristo ele já fez tudo. Jesus Cristo já pagou o nosso pecado. Está pronto, o serviço já foi feito. Nós só precisamos crer, tão somente crer, estaremos salvos. E aí, meu colega, o evangelho de Jesus, na verdade, o puro e genuíno, ele nunca vai atrelar a salvação a nenhuma obrigação humana. Você quer ver a prova de que ele está manipulando? Quando ele diz se, ele coloca uma condição humana. Se você batizar aqui. Esse se é a brecha que faz você enxergar o adversário por trás desse discurso com a marionete. O adversário está escondido, ele está colocando, ele está te mostrando uma isca para te atrair, para te levar para dentro. Depois que você cair aí dentro, meu querido, um sono profundo vai te tomar, só um milagre para te levantar dessa cova. Falo isso de experiência de causa, das pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lutando, as pessoas que acordaram depois de muito tempo, elas estão sendo acordadas, tocadas por Jesus. Jesus está tocando em cada um de vocês que estão acordando. Saiba que vocês e eu, ninguém está de olhos abertos porque creu. A gente abriu os nossos olhos. Não, foi obra de Deus que nos abriu os olhos e que nos fez acordar. Agora eu vou colocar aqui, e eu vou encerrar esse vídeo com essa passagem aqui, e eu vou colocar aqui a minha
a minha análise de uma pregação do Luiz Carlos de Viçosa, onde ele usa uma passagem bíblica que não foi escrita para nós, tá, meu querido? Salmo 91. Ele usa o Salmo 91, que foi escrita para Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Satanás usa essa passagem para tentar Jesus. Ou seja, Satanás sabe, aquela passagem bíblica foi escrita para o Messias. Então eu vou usar essa passagem bíblica para dizer se esse homem é realmente o Messias ou não. Até o diabo sabe que o Salmo 91 foi escrito para Jesus, não para nós. Vai cair não sei quantos do seu lado e não sei quantos do outro, mas tu não será atendido. Ele está criando uma falsa sensação de segurança que não existe. Nós vamos padecer as mesmas coisas que as pessoas dessa terra padecem. A nossa vantagem sobre ela não é nenhuma vantagem terrena. É apenas a justificação. Quando a gente morrer, estamos livres da condenação. Ponto final. Muito pelo contrário. Quando você crê em Jesus Cristo, você fica em uma situação ainda um pouco pior do que as outras. Por conta de você crer em Jesus, vai vir perseguições. Ou seja, tá pior, não tá melhor. Isso é o diabo induzindo você, ou seja, prometendo para você uma segurança que não existe, apenas para te agarrar e te segurar preso ali. Porque aí você passa o resto da vida precisando ouvir esses falsos discursos para acalmar a sua ansiedade, para acalmar o seu medo e o seu pavor. Falsos discursos. Satanás te enche de pavor, depois ele vai lá e te acalma, dizendo que não precisa ter pavor. E você fica preso nesse loop pro resto da vida. Você precisa estar todo dia ali dentro ouvindo isso. Todo dia você sai liberto. Todo dia você tá preso quando você volta. Você tá liberto por essa palavra. Vai embora, daqui um pouco você já tá de novo preso, angustiado, amargurado, sei lá o que mais. Aí tem que voltar para lá para ficar liberto de novo. Fica preso nesse loop onde o evangelho só fala de você. O evangelho da CCB só fala de você, CCB. Tudo é pro teu bem. Vou te dar, vou virar seu cativeiro, vou preparar as coisas para você, vou fazer coisas para sua vida, e bibibi. É tudo para você. Mentira. O evangelho de verdade só fala de uma pessoa: Jesus Cristo. Desculpa, CCB, falar assim, tão forte, mas tudo que eu estou te falando é para o teu bem. Porque no dia em que você sentir o verdadeiro abraço de Jesus Cristo, você vai dizer: por que, Senhor, demorou tanto para me abraçar? Você vai sentir uma felicidade que não tem igual. A sensação de alívio, liberdade, não tenho com que eu possa exprimir para você. Porque depois que você é liberto por Jesus, cai todo o medo, cai todo o pavor, que é o cumprimento da palavra. Nós não temos mais temor, nós não temos mais medo, a morte não põe mais medo em nós. Você para de esperar coisas dessa terra, automaticamente você lança fora também todo tipo de expectativa humana. E aí vai embora também depressão, ansiedade, vai tudo embora. O evangelho de Jesus Cristo, ele nos cura a alma e nos liberta para sempre. Para sempre. Assista, vou colocar o vídeo aqui agora, vou provar para vocês. Eu mostrei duas coisas: esse áudio do senhor ancião Luiz Carlos Euclides. Se você estiver ouvindo, meu querido, eu desejo muito que você caia de joelhos agora e se arrependa, porque senão você vai ser julgado com mais duro rigor, porque você está usando o evangelho de Jesus para atrair as pessoas para uma arapuca chamada Congregação Cristã no Brasil. Segue o vídeo do Luiz Carlos de Viçosa pregando teologia da prosperidade. Segurança, sentimento de segurança também faz parte da teologia da prosperidade. Entenda isso, CBN. Tudo isso que te traz alguma garantia material, sucesso, benefício, até segurança, isso faz parte de prosperidade humana e material. Segue o vídeo, depois dele a gente termina aqui, ok? Alerta, gente, acorda, chegou a hora de vocês agora se aprofundar cada vez mais. Isso é o adversário vindo atrás de vocês.
Ele está vindo atrás de vocês. E aquele que não se aprofundar em ter conhecimento em Cristo, em conhecer a palavra de Deus, você vai ser pego pelo caminho e arrastado de volta para dentro desse calabouço. Deus abençoe a todos, seguem aí, se inscreva no canal, me ajuda, pessoal. Torne-se membro do canal, você vai ajudar. Tudo que eu estou falando aqui é para o seu bem. E você se inscrevendo, você está ajudando com que a minha voz ela chegue em mais irmãos da Congregação Cristã no Brasil, para acordá-los e salvá-los dessa perdição. Deus abençoe, segue aí e assista agora Luiz Carlos de Viçosa usando uma profecia feita para o Messias para gerar um falso sentimento de segurança. Deus abençoe e acompanhe aí. Diante de você não cairá. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, você não cairá. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, você não cairá. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, você não cairá. Seu enganador. Salmo 91 foi escrito para o Messias. Não é para ser usado para mentir para o povo, né? Criando uma falsa sensação de segurança que não existe para nós. Nessa terra o cristão verdadeiro vai sofrer sim, vai ser perseguido, né? Muitos vão morrer, vão ser presos injustamente. Ou será que se essa palavra for verdadeira, do 10.000 cai de um lado, mil cai do outro, se for verdadeira, então por que não cumpriu na vida dos apóstolos? Porque eles foram atingidos, porque eles caíram, e ao contrário, muitos que são maus não foram atingidos. Seus enganadores. Vamos ouvir aqui. Aleluia! Você vai buscar alguém aí escutando essa pregação. Um laço vai te amarrar. Está repreendido, enganador. Está repreendido. Vocês falam enganosamente. Vocês falam pela boca de Satanás, dizendo, Deus está libertando essas pessoas desse evangelho enganador e mentiroso que vocês pregam. Um evangelho onde não existe perdão, onde o ancião presidente diz, Deus perdoa, mas nós não. Deus pode até te perdoar, mas aqui você não vai ter perdão, você vai sentar lá no fundo. Porque jamais que a gente vai equiparar, né, a pessoa que pecou, né, com o santo que está aqui há 25 anos. E se você não sabe, vou ensinar para você, Carlos de Viçosa. Vou te ensinar o que é a parábola do filho pródigo. Cristo usa todos aqueles personagens, eles estão presentes naquele momento em Israel. E o filho mais velho é o filho arrogante, que acha que merece mais do que o outro irmão. E ficou evidente na parábola que o filho mais velho não tem amor ao próximo. Ele estava mais preocupado com a riqueza material, que é justamente o sentimento dos judeus da época. Pouco se importava com o próximo, o que importava era as bênçãos de Deus. E oxalá que o filho mais velho não desejou que o irmão morresse, para não voltar, para não ter que dividir a fortuna. Você sabe o que isso se chama, Luiz Carlos? Sabe o que isso se chama? Cobiça e avareza. Pecado grave. Cobiça e avareza. Onde ela entra, ela lança fora o amor e a compaixão pelo próximo. E Jesus estava resgatando no seu discurso o amor pelo próximo.
E é exatamente esse o comportamento que vocês têm. Como aqui no começo você viu o senhor de idade ali orando, e não, Senhor, perdoa nossas faltas, nossas fraquezas. Ou seja, nós não somos pecadores igual aqueles que saíram daqui. Quantas vezes vocês não ouviram nas pregações da CB? Muitos não têm mais o direito de entrar aqui. Quem é você para falar isso? Quem é você para saber quem tem direito e quem não tem direito? Esse castelo de mentira está desabando, meu colega. Está desmoronando. E você vai ser enterrado bem no meio, no centro, porque você está sendo usado como uma ferramenta para segurar as pessoas nessa maldição enganosa. Vamos ver mais. Um laço chamado afeição. Uma corda vai te prender, chamada amor. Volta-te para mim, que eu me voltarei para ti. Mentiroso. Vocês falaram para as pessoas, procura outro lugar. Aqui não está do teu agrado. E por que não estava no agrado das pessoas? Porque as pessoas estavam reivindicando amor. Justamente isso que você está enganando agora. Amor e misericórdia. As pessoas se iludiram com um discurso fantasioso do Marsola, de não, aqui a partir de agora vai ter amor, vai ter misericórdia. Mas era só um tapete para a entrada do Samuelzinho. Passou-se o tempo depois que o Samuelzinho já passou pelo tapete. O que ele fala? Você está iludido com essas pregações que tem por aí, dizendo que Deus perdoa. Porque Deus pode até te perdoar, e faz uma cara de pouco caso, como quem diz, eu não acredito, mas aqui não. Aqui você vai lá pro fundo. E agora você vem falar de amor. Que amor é esse, colega? Aonde a pessoa, quando erra, ela fica aí dentro, debaixo de humilhação. Não tem liberdade de absolutamente nada. A única liberdade que eles têm é dar dinheiro na coleta. Isso vocês não tiram, a liberdade dele. Né? Agora pensa que as pessoas vão cair nesse laço? Isso é um laço que você está criando. Vamos ouvir. Te diz o teu Senhor. Aquele menino caminhava, irmãos, e pensando, vou pedir emprego para papai. Basta de sofrer, estou cansado de chorar. Estou cansado de passar fome e vergonha. Eles falaram, seu menino vai voltar. Só que na CCB, meu amigo, as pessoas pensam, elas sentem isso lá fora. E quando elas voltam, esse sentimento de desprezo aumenta. Ou você acha que a pessoa vai se sentir bem? Responde para mim. A pessoa vai se sentir bem aí na CCB, sabendo que ela está excluída da comunhão da igreja? Ela não pode chamar um hino, ela não pode testemunhar para contar para as pessoas, né, o caminho errado que ela tomou e que Deus a buscou. Ela não pode contar esse testemunho. Não existe testemunho de filho pródigo na CCB. Não existe testemunho da pessoa, eu estava aqui, fui embora, pequei, mas o Senhor me trouxe de volta. Sabe por que não existe esse testemunho? E todos vocês sabem que não existe. Sabe por que não existe? Porque vocês não têm compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia da boca para fora qualquer um tem, meu colega. Agora a compaixão verdadeira é aquela que sai pelas obras, aquela que faz e executa. Essa aí, meu colega, está muito longe de vocês. Tá voltando, meu filho, velho? Meu filho, velho? O menino falou, papai, eu quero ser um empregado, me aceita como empregado da sua fazenda. Pena que vocês não entenderam essa lição até hoje. Até hoje. O filho pródigo é um coitado que se submete a ficar debaixo de humilhação pro resto da vida. Isso não é filho pródigo. Isso não é humildade. Isso é subserviência. Se sujeitar de forma vil a uma doutrina enganosa. Se pelo menos isso fosse bíblico, tinha lá um ponto. Mas nem bíblico é. Você, CCBano, que está aí dentro, jogado no último banco, saiba você que toda essa humilhação que você passa é por nada. Você não vai ter nenhum ganho a mais por causa disso. Porque essa humilhação que você passa se sujeitando a mandamentos de homem. Não tem nada de Cristo nisso daí. Absolutamente nada. Papai falava, eu quero meu filho de volta.
Estou com saudade do meu filho. Aleluia. Ô irmão, oxalá que essa palavra traga alguns filhos de volta para a casa paterna. Hoje, nessa pregação, eu sinto o Espírito de Deus me visitar, irmão. Mentiroso. O Espírito de Deus não manifesta para aprovar uma heresia. Essa que você está falando. Essa palavra cantada, sabe aquela pedra cantada? É a palavra cantada, ou seja, já estava preparada, chamando as pessoas de volta, porque eles estão sentindo um impacto financeiro. Você acha que eles estão preocupados? Puxa vida, o Zequinha não veio, a Joaquina também não. Será que eles estão bem? Né? Vamos fazer uma pregação falando para eles voltar. Você acha que é isso, meu amigo? Não é não, colega. Estão preocupados com dinheiro, valores. Dinheiro, avareza. Essa é a igreja da avareza. O Marsola diversas vezes, todo inchado, foi lá para a Itália dizendo: Deus tem feito muitas obras. Aí você pensa que ele vai falar de pessoas que voltaram lá para a igreja, de pessoas que foram convertidas. Não, coletas gordas. Olha o que é a obra de Deus para ele. É prosperidade financeira. Dinheiro. Palácios. Você acha que isso é bonito? Você construir um palácio enquanto as pessoas entram ali com um sapato surrado, uma roupa surrada. Vocês deveriam ter vergonha disso. Era melhor um palácio surrado, aliás, uma igrejinha surrada, mas o povo atendido. Ainda que não dê para atender todos, mas ali vocês estão de consciência tranquila, sabendo que tudo que está ao vosso alcance, vocês estão fazendo para sanar a fome. Meu Deus, e vocês são idosos, e até hoje não aprenderam. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês não estão aptos para falar do verdadeiro evangelho. Esse que vocês estão pregando aqui é o evangelho da congregação cristã no Brasil. O evangelho triunfalista, o evangelho da benção, é o evangelho da benevolência. É um Deus, né, que está sempre dando coisas para agradar vocês. Que tem que todo dia dizer que ama vocês. A morte de Jesus na cruz não é suficiente para provar para mim que ele me ama demais. Meu Deus, até quando, rapaz? E você, Luiz Carlos, você sim vai ser condenado com mais duro rigor do que esses outros anciões. Só tem uma saída para você: volte atrás, peça perdão. Não volte a fazer mais isso, porque você está pelejando contra Deus, e contra Ele você não subsistirá. Aleluia! Ó filho, volta para casa do seu pai. Tem um chamado hoje aqui nessa pregação, irmãos. O pai chegou. Olha como nós somos, irmãos. Olha como nós somos. Olha como nós somos, irmãos. Sabe como que vocês são, Luiz Carlos? Vocês são o filho mais velho. Aqueles que não têm um pingo de cuidado com o irmão pecador. Mas você está preocupado só com a riqueza, com a herança, com o dinheiro. Que fique morto. Que não volte mais. Meu irmão voltou? Você acha que ele se alegrou? Meu irmão está vivo. Eu ainda tenho um irmão. Não. A mente dele já se ligou no cofre, no dinheiro. Irmãos, acordem. Isso é tudo enganação. Não volte mais para esse lugar, porque aí é sofrimento e sem recompensa nenhuma. É sofrer por sofrer. Deus abençoe e voltem para o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.